Olá a todos que estão me ouvindo nesse momento, sejam bem-vindos. O Centro Espírita Lar do Amor apresenta o programa Evangelho no Lar Online, nosso encontro familiar com Jesus. Vocês podem acompanhar a transmissão pelos grupos WhatsApp, YouTube ou no site do Lar do Amor. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube. É com muita alegria que damos início a mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Ilze Galvão, estou aqui para ler e estudar com vocês o Evangelho de hoje. O Evangelho no Lar pode ser realizado uma vez por semana em família ou individualmente. De preferência, escolha sempre o mesmo dia da semana e o mesmo horário. Busque um ambiente tranquilo da sua casa e coloque um copo de água para que seja fluidificado. Eu vou ler uma mensagem de André Luiz, do livro Agenda Cristã, a página 59, mensagem 14. Enquanto. Busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda a sua lâmpada, enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem ao seu lado. Chegará um momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso, que reteve essências sublimes, ainda espalha perfume depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho enquanto a hora é favorável. Amanhã todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte nem imitar a coruja agourenta. Mas, enquanto você guardar oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro gênero de existência é inevitável. Bem, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fazer a nossa prece. Bendito e louvado seja Deus, nosso Pai amado, que Deus seja louvado. Amado Jesus, amados guias, estamos aqui, mais uma vez, dando início ao culto do Evangelho no Lar. Te pedimos, Pai, que possamos sentir a vossa presença a irradiar luz e paz, acalmando nossos corações, nos fortalecendo a fé e a esperança. Que o vosso amor, Senhor, se estenda sobre todos nós e todos aqueles que estão escutando essa prece nesse momento. Que a paz se estenda e alcance o lar de todos que estão sintonizados conosco neste momento. Que Deus seja louvado, agora e sempre. Graças a Deus. O Evangelho de hoje é o capítulo 23, Estranha Moral. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Item 7. Ele disse, Jesus, disse a um outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai aos mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. E o item 8 desse capítulo do Evangelho. Que podem significar essas palavras? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos.
As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tomar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito. Verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena no qual se sente ele feliz em libertar-se. A respeito que aos mortos se consagra, não é a matéria que o inspira, é pela lembrança ao espírito ausente. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. E aí Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, meus irmãos, nós ainda temos no nosso calendário, um feriado nacional que comemora o Dia de Finados, ou seja, o dia dos que já desencarnaram. E ainda vemos muitas pessoas comprando flores, levando ao cemitério e lá fazendo suas preces e demonstrando que ainda sentem saudades daquele ente querido que está ali enterrado. Mas será que precisamos de um dia só para isso? Para demonstrar que sentimos saudades daquela pessoa que já desencarnou? O corpo morreu? A pergunta 321 do Livro dos Espíritos nos fala sobre isso. Vamos ler. No dia da comemoração dos mortos, é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? E a resposta dos espíritos: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. Bem, então, qualquer dia que pensarmos e fizermos nossas preces por um ente querido que já desencarnou, ele vai sentir nossa oração, vai ficar feliz, ele vai ser beneficiado dessa prece, principalmente se estiver necessitando desse acolhimento espiritual, desse benefício da prece. Outra pergunta do Livro dos Espíritos, muito interessante, é a pergunta 323, que eu vou ler agora. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? E a resposta dos espíritos: aquele que visita um túmulo apenas manifesta, por essa forma, que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo do pensamento. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Não importa o lugar, desde que é feita com o coração.
bem clara a resposta dos espíritos, não é mesmo? Então, visitar um túmulo é manifestar que estamos pensando naquele espírito, mas é a prece que santifica a lembrança. Então não importa o lugar, tanto faz se nossa prece é feita no cemitério, em casa, debaixo de uma linda árvore, numa igreja, num parque, num lindo gramado, num lugar em que o espírito gostava de estar, um lugar bonito, vendo um pôr do sol, no entardecer. Não importa o local. O que importa é o nosso pensamento e o nosso sentimento, o nosso amor por aquele espírito lembrado. Então, nessa época de finados, é bom lembrar que muitos são os espíritos que são lembrados apenas nesse dia, quando são lembrados. Mas nós espíritas sabemos que podemos e devemos fazer nossas preces no interior dos nossos lares em qualquer dia do ano, que não devemos enterrar junto com o corpo no nosso ente querido a memória dele, porque sabemos que o espírito é imortal. Nós devemos lembrar deles, sim, porque eles gostam de ser lembrados. Devemos lembrar, emitir amor, fazer uma prece, pedir a Deus para que ele esteja bem, para que ele receba essa lembrança, esse aconchego, esse calor que a prece leva ao espírito. Então não devemos esquecer, devemos lembrar sim, todo dia, e fazer nossa prece todos os dias, em qualquer lugar, onde lembrarmos deles. Então a doutrina espírita não comemora dia de finados, não existe um feriado para isso, nem um dia específico. E voltando ao evangelho que eu li, lá em cima, quando Jesus disse: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele quis dizer num sentido figurativo que o que mais importa é a vida do espírito, que segue vivo com a morte do corpo, O espírito, quando o corpo morre, ele segue, ele continua vivo, retorna para a pátria espiritual, a nossa verdadeira pátria. Então, importa muito mais a vida do espírito do que o corpo que fica lá para ser enterrado. Foi isso que Jesus quis dizer. Que devemos, sim, enterrar o corpo dos nossos entes queridos com respeito, mas que devemos concentrar as nossas energias nas preces a serem feitas ao espírito que desencarnou. Então, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos não foi uma forma de desfazer daquele momento, mas sim de mostrar que o que mais importa é a vida do espírito. Tanto que no trecho lá do Evangelho, Jesus responde para ele dizendo, Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então é isso que nós devemos, como espíritas, passar para os nossos amigos, nossos conhecidos, essa certeza de que a vida continua após a morte do corpo e que nós devemos sim lembrar daquele ente querido em qualquer momento, em qualquer dia do ano, não necessariamente só num dia de finados, que não necessitamos estar presentes dentro de um cemitério, que os espíritos que desencarnaram nos escuta quando fazemos uma prece com amor e sinceridade, seja onde for. Então, que essa lição de hoje sirva para o nosso dia a dia e que não nos esqueçamos de que a vida continua. Que Deus seja louvado e vamos agradecer a Deus por esse momento de prece do Evangelho, que estivemos mais perto de Jesus,
mais perto de seus ensinamentos, mais perto da verdade que Ele trouxe para nós. E que Ele esteja em todos os momentos da nossa vida, em pensamentos, palavras e atos, que possamos retratar Jesus em toda a nossa existência. Que Deus seja louvado. Graças a Deus.